E aí, fala senhores, salve NoFapers, um salve aos 2% que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo. Um salve a você que mais uma vez está aqui nesse canal para assistir mais um episódio. E hoje, eu sei, está um pouquinho diferente. Eu espero que não esteja nenhum ruído, ou melhor dizendo, que se tiver que seja ao mínimo. Como eu estou pedalando, pessoal, tá ventando demais e eu estou indo na contramão do vento justamente para pegar a luz do sol para a gravação. Então pode ser que fique um pouco de ruído, mas inclusive hoje eu faço questão que vocês me acompanhem dentro desse pedal, onde nós vamos bater um dos papos mais profundos aqui do canal. Inclusive eu gostaria que vocês, que são os 2%, clicassem no botão do like, e vocês que são os 98%, vocês vão clicar no botão do dislike. É exatamente isso. Você que é um praticante de NoFap, de retenção seminal, você vai clicar no botão do like, beleza? E você que é um 98%, que não condiz com os nossos ensinamentos, não tem problema nenhum. Você simplesmente vai clicar no botão do dislike, beleza? Bom dia, meu querido. Bom dia. E aí, simplesmente, nós vamos saber como que o algoritmo está entregando esse conteúdo pro pessoal, beleza? Deixa eu dar uma focada aqui, ó. De vez em quando eu vou mirando um pouco na vista para vocês darem uma olhada, beleza, senhores? Seguinte. Episódio de hoje, o título é exatamente o que você viu aí. A bronha, se ela não te mata, ela te aleja. E esse vídeo, esse episódio, ele vai vir literalmente como um alerta para a maioria das pessoas que simplesmente tiram sarro da prática do NoFap, da retenção seminal. Inclusive, muita gente zoa dessa prática, e não é à toa que nós aqui somos os remanescentes, aqueles que de fato foram escolhidos pelo Criador. Eu sempre falo para as pessoas, sinta-se como um cara privilegiado ao praticar NoFap e retenção seminal, porque NoFap e retenção seminal é um dom, é um talento, e foi nos dado pelo Criador, então que nós possamos usufruir de tamanho conhecimento que simplesmente nos proporciona uma alavancagem muito grande em nossas vidas. Não importa a área que você trabalha, não importa com o que você trabalha, não importa quem você quer se tornar, se você tem ao seu lado uma prática chamada NoFap e retenção seminal, saiba que você está, no mínimo, 10 passos à frente de qualquer pessoa, no mínimo. Porém, você tem que tomar cuidado, tem um vilão na nossa vida que foi colocado pelas grandes indústrias, pela grande Matrix, algo chamado bronha. E isso literalmente é o seu calcanhar de Aquiles. Isso literalmente é o que pode fazer com que você perca todos os benefícios miraculosos que nós falamos aqui nesse canal. Se a bronha não te mata, ela te aleja. Então, senhores, episódio de hoje, inclusive no dia 26 de agosto agora, já está chegando nesse mês, eu vou completar 6 anos praticando NoFap e retenção seminal sem recaídas. Então, se eu posso falar algo para vocês, é o seguinte: retenção seminal é vida, bronha é perdição, é morte na certa. E hoje eu quero falar para vocês 5 pontos do porquê se a bronha não te mata, ela te aleja. Hoje nós estamos vivendo a geração de zumbis, onde por onde você olha, as pessoas estão completamente drenadas e cansadas. Literalmente, cara. Só que uma coisa interessante é a seguinte: a maioria das pessoas, muitas vezes, não irão morrer porque estão assistindo uma bronha e batendo uma. Provavelmente você já viu, sim, alguma reportagem dizendo que um jovem, inclusive eu lembro, cara, eu nem sabia sobre NoFap e retenção seminal, e eu lembro a primeira vez que eu vi no noticiário que um jovem ele tinha morrido depois de se masturbar ao extremo. Eu fiquei encasquetado, eu disse, como é que alguém chega a esse extremo de literalmente morrer batendo uma? E foi ali que eu entendi o primeiro conceito de que realmente envolve algo chamado energia vital e energia sexual, e de que literalmente existe uma drenagem. Por quê? Porque alguém morreu praticando isso. Só que isso não é comum. Você não sempre vai ver no dia a dia, no noticiário, dizendo: ah, mas um adolescente acabou de morrer vítima da masturbação, assistindo pornografia. Não, não, não. Antes de continuar, pessoal, eu sei que muitos de vocês ficam: pô, Crispim, cadê os vídeos? 10 dias sem postar. Cara, minha vida é uma loucura, uma correria. Eu tenho outras empresas e eu tenho que estar prestando conta dessas outras empresas, onde também tem funcionários, onde tem crescimento, onde tem alavancagem. Mas o negócio é o seguinte: nós temos o nosso grupo chamado Caverna 2%.
Inclusive, depois do dia que eu abri as portas da caverna, mais de 50 pessoas já adentraram lá. Além do pessoal veterano que já estava com a gente, mais de 50 pessoas também adentraram, ó, e eu vou deixar para vocês aqui fixado nos comentários. Você tem a oportunidade, cara, de fazer parte de um grupo seleto de pessoas onde uma outra mentalidade foi instalada, onde as pessoas estão vivendo um outro nível, um outro estado de consciência. Só que assim, se você não se sentir preparado, eu digo para vocês, não entrem, porque talvez o grupo não faça sentido para vocês. Lá vocês vão perceber que tem pessoas de todas as classes, tá? Tem pessoas que estão iniciando dentro da prática, tem pessoas que já são veteranos, já avançaram, já estão em uma longa contagem de dias, já estão em uma longa streak, mas a questão é a seguinte, lá você vai caminhar no meio de gigantes. Todo mundo lá dentro está desperto, é óbvio que existem níveis de despertar, mas a frequência vibracional da caverna é um absurdo. Então tá aí, ó, fixado para vocês, é R$40 a mensalidade, você pode fazer um teste, paga, entra lá, fica um mês. Crispim, não aprendi porcaria nenhuma naquele lugar, não tem problema, segue sua vida e a gente continua seguindo a nossa, mas todo mundo que passou pela caverna teve uma transformação e tem gente lá que já pagou por meses seguidos lá, deixou tudo pago já, porque simplesmente entendeu a frequência da caverna, ela é absurda, beleza? Então ó, estamos aguardando você lá, R$40, clica aqui no link e bora pra cima. E lembrando que se ela superlotar também, eu fecho de novo e aí só ano que vem a gente poder acessar. Lembrando, ó, estamos chegando em NoFap September. E aí, você quer estar andando com quem para conseguir avançar dentro do mês mais esperado para os praticantes de NoFap de retenção seminal, onde tudo começou, NoFap September. Se você estiver dentro da caverna, pode ter certeza que o seu setembro, não só setembro, como o restante do ano e os próximos anos serão totalmente diferentes. Só quem é da caverna sabe. Ó, clica aqui embaixo e bora pra cima. Você que é da caverna, comenta caverna aí embaixo nos comentários. Só pra gente ver uma coisinha aí. Só que o que ocorre? A bronha ela tem dois aspectos. O primeiro é que ela literalmente pode matar alguém. E quando eu falo matar, é matar mesmo. Ela vai mexer no mecanismo cardíaco, ela vai mexer no mecanismo de adrenalina, noradrenalina, norepinefrina, ocitocinas. Vai liberar um composto de reações químicas e neurais que, dependendo do estágio de sucção da energia vital, que é sugar a energia vital que ocorra, essa pessoa literalmente pode morrer. Não é à toa que você vai ver que muitos idosos, senhores de idade, pessoas que têm problema cardíaco, quando estão dentro de uma boate, dentro de algum prostíbulo, tendo relação sexual, morrem. É. Que próximo da minha cidade já ocorreu isso. Inclusive também dentro da casa de um próprio fazendeiro aqui na minha cidade, o caba simplesmente morreu com a mulher em cima dele, uma prostituta em cima dele. Então assim, literalmente pode ocorrer do cara morrer. Por quê? Quando fala de ejaculação, vocês talvez não tenham noção do que é isso, cara. Não é simplesmente o cara jogar alguma coisa para fora. Não, não. Está envolvendo algo chamado matriz energética. Matriz de energia. Dá uma olhada aqui que agora eu vou pegar uma subidinha. Então se eu começar a ficar ofegante, vocês já entenderam, né? Então a gente vai sair lá em cima, ó, lá no alto daquela montanha lá. Vamos dar uma pedalada, depois a gente só pega uma descida, vai estar mais tranquilo. Voltando para mim. Então o que ocorre? Quando você está dentro de um processo de ejaculação, vai envolver algo chamado matriz energética. E essa matriz de energia, ela está totalmente relacionada com a sua energia vital, que é a sua energia sexual. Algumas civilizações vão chamar de energia prana, chi, kundalini, a energia da serpente, que sobe pelas 33 vértebras, energia mais poderosa, a energia da criação. Para os judeus eles vão chamar de energia Ruah, que é uma energia extremamente poderosa, criadora, que estava lá no princípio, no Bereshit, no início de tudo, ou seja, é uma energia extremamente poderosa. Mas a sociedade criou um conceito em nós de que ejacular está simplesmente relacionado ao prazer, mas não. Se você conseguisse ver isso a nível energético e a nível espiritual, é como se fosse uma explosão de energia. Então por isso que muitas pessoas acabam literalmente morrendo, tá? No momento do ato sexual, porque ocorre um curto-circuito no momento que você está ejaculando. Tanto que dentro do movimento hindu, e até mesmo dentro do movimento do Tantra, do sexo tântrico, eles consideram a ejaculação e o orgasmo vazado, que é aquele que você libera fluidos, como uma pequena morte, porque literalmente a pessoa perde energia vital.
Então esse seria o primeiro ponto, que é literalmente a bronha, ela pode te matar. Só que aí que está a grande questão. Na maioria das vezes, ela não vai te matar fisicamente. Porém, qual que é a grande questão? É aí onde muitas pessoas acabam subestimando de que a bronha pode deixar você aleijado. A bronha, se ela não te mata, ela te aleija. E é justamente esse o ponto onde eu quero explicar para vocês. Dentro da neurociência, existe um conceito chamado o seguinte: transtorno pós-traumático. Já ouviu isso? Fulano teve um acidente e ele teve um transtorno pós-traumático, um trauma depois de um acidente. Um transtorno pós-traumático. Isso significa o quê? Que o corpo foi submetido a uma anomalia, seja física, energética, espiritual ou emocional, que vai gerar um transtorno pós-trauma. Então, o meu amigo sofreu um acidente e ele teve traumatismo craniano, ou seja, ele teve um transtorno pós-traumático. Pessoas que são submetidas a um susto muito grande, acaba tendo um transtorno pós-traumático. Por exemplo, uma pessoa ela presenciou uma tragédia muito grande na vida dela e ela simplesmente adquiriu ansiedade, fobia, depressão. É um transtorno pós-traumático. E se eu falar para vocês que essa prática chamada masturbação, que muita gente subestima, leva como se fosse algo normal, ela também vai gerar em você transtornos pós-traumáticos. E é esse aleijamento que eu vou falar para vocês aqui, pelo menos 5 áreas nesse episódio. Dá só uma olhada nisso aqui, ó. Olha as árvores. Amarela. Os famosos ipês. Vamos ver se vocês conseguem ver. É a época dos ipês agora. Então existe o transtorno pós-traumático. O primeiro é o seguinte: todas as vezes que você se submete à pornografia, à masturbação, o primeiro transtorno pós-traumático que você vai ter é o seguinte: você vai virar um homem caído em consciência. Sabe o que é um homem caído? Provavelmente vocês já ouviram expressões, olha isso aqui que bonito. Provavelmente vocês já viram expressões como, por exemplo, anjo caído. O que é um anjo caído? Anjo caído é um ser celestial que foi dotado de capacidade e glória, criado em imagem, consonância, coerência vibracional, coerência espiritual semelhante ao Criador, porém que por um ato de rebelião caiu. Esses são os anjos caídos. E o que seria um homem caído? Um homem caído nada mais é do que um ser que foi criado, imagem e semelhança do Criador. Isso você consegue ver lá em Gênesis, capítulo 1, onde vai dizer: e façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, o homem ele foi criado conforme a imagem do Criador e conforme a semelhança. Mas todas as vezes que você se submete a essa prática, ela simplesmente vai te tirar do estado de consciência. Você vai se tornar um homem caído em consciência. Dá uma olhada aqui, ó. Devagar, que senão a Osmo Pocket vai ter um terremoto, né? Então você vai se tornar um homem caído em consciência. E o cara que ele é caído em consciência, ele simplesmente tem alguns aspectos que é desconexão com o Criador. A consciência, o estado de consciência é o estado que nos leva ao todo que é o Criador, que é Deus. Então todas as vezes que nós estamos caídos em consciência, cara, é onde você vai viver na roda dos ratos. Os 98%, eles simplesmente vivem esse estado de queda consciencial, que é onde a mente, a alma e o espírito e o corpo estão totalmente desconexos do Criador. E quando você cai o estado de consciência, você rompe com o divino. É como se o seu cordão umbilical espiritual rompesse com o divino e você vivesse uma vida medíocre, podre, bastarda, uma vida sem paternidade espiritual. Então, cara, não tem coisa pior na vida do que você cair em estado de consciência, porque é justamente aonde você vai estar distante do Criador e automaticamente distante do Criador, você vai viver todas as animalices, é onde você vai ter desejo por coisas que você jamais iria ter no estado de consciência, mas quando você cai desse estado de consciência, você simplesmente começa a vegetar na face da terra. E hoje é o que nós vemos, pessoas vivendo em labirintos obscuros da vida,
simplesmente desconectado do Criador. Por quê? Porque teve uma queda de consciência. Esse é um dos transtornos pós-traumáticos. O primeiro, a queda da consciência do homem. Então o homem, ele é um homem caído, conscientemente falando. Então, cara, ele vai cair num canal como esse aqui, primeiro que vai ser frustrante para ele, porque ele vai falar, putz, o cara tá pedalando e conversando ao mesmo tempo, eu não consigo entender a linguagem que ele fala uma linguagem muito difícil. Por quê? Estado de consciência. Uma coisa que vocês vão aprender praticando retenção seminal, cara, que vocês não devem, em hipótese alguma, tentar salvar os outros. Provavelmente você já aprendeu isso, né? Tentou, não tentou? Descobriu a prática do NoFap da retenção seminal, você disse, putz, aquele é meu amigo, preciso ensinar isso para ele. Aí você foi lá, falou, ele tirou sarro de você, e ainda além de tirar sarro, contou para outras pessoas, dizendo lá, aquele cara não bate uma, lá, aquele cara fica ensinando o povo a como bater bronha. É esse tipo de conversa que vai rodar e você vai ter a sua primeira frustração e vai descobrir que existem pessoas que simplesmente não estão no nível de aprender conhecimentos ocultos, que eram passados com extrema cautela nas antigas civilizações. E aí é onde você vai ter o primeiro aprendizado, não tentar, em hipótese alguma, salvar todo mundo. Esse é o primeiro aprendizado que você vai ter. Então o primeiro transtorno pós-traumático é que você vira um homem caído. E se você virar um homem caído, você vai ter extrema ansiedade, você vai ter extrema depressão, justamente porque você se desconectou do Criador. E não tem coisa mais triste na face dessa terra do que você se distanciar. Eu sei que você, boa parte da sua juventude, você tinha uma pureza sexual, você tinha pureza nos olhos, você tinha pureza pela vida, e conforme foi se passando o tempo, você foi perdendo essa pureza. O que muitas vezes é normal, por conta de muitos vícios. Deixa eu só parar aqui um minutinho para arrumar. Enquanto eu vou arrumando, a gente vai conversando. Você tinha inocência, você tinha conexão com o Criador, e parece que você começou a perder isso com o tempo. Mas o estado de consciência que o Criador quer que você volte é o estado que vai fazer com que você volte novamente a um estado muito mais espiritualizado. Deixa eu voltar aqui agora. Esse é o primeiro transtorno então, pessoal. O primeiro transtorno pós-traumático é que você vira um homem caído. O segundo transtorno são as disfunções. Todo transtorno, o próprio nome já diz, é algo que sai fora de ordem, é algo que perde o seu rumo correto, é algo que entra dentro de um fluxo perdido de energia e começa a ficar todo bagunçado, por isso que é chamado de transtorno. É algo que sai fora do contorno, ele é um transtorno, ele sai fora da média, ele sai fora de todo conceito lógico que deveria ser. E o segundo transtorno são as disfunções. Que disfunções são essas? Disfunções sexuais. Quantidade de pessoas hoje que precisam de medicamento, estimulante, para sentir, cara, o mínimo de prazer, para sentir o mínimo de ereção, para sentir o mínimo de libido, justamente virão esses transtornos. Por quê? Pornografia é aquilo, a bronha. Se ela não te mata, ela te aleja. As pessoas estão vivendo como aleijados hoje. Ah, Crispim, eu não tô morto, eu tô vivo. Eu bato uma todos os dias e eu tô bem. Tá aleijado, meu irmão. Tá aleijado como? Transtornos. Ejaculação precoce. É o famoso 3 segundos. Já é difícil sair com uma mulher estando drenado porque você vira um repelente. E aí a única vez que você consegue, sei lá, talvez pagando, ainda dá errado porque você paga 1 hora e você consegue o máximo, os gloriosos 5 segundos. E o que resta para você é a frustração, porque transtorno, ela não te matou, mas ela te aleijou. Outro transtorno também é a própria disfunção erétil. Transtorno pós-traumático. Todas as vezes que você mexe com a sua energia vital, com a sua energia sexual, você bagunça ela. E a partir do momento que você a bagunça, ela vai trazer como respostas disfunções. Então, a primeira que você vai ter é a própria ejaculação precoce e a outra é a disfunção erétil. E era pra gente estar vivendo isso? Não era, cara. Você foi dotado de capacidade criadora, uma potência, uma máquina. Mas não é isso que acontece porque as pessoas estão constantemente drenadas. Terceiro efeito pós-traumático. Cara, isso aqui é uma subida gigantesca. E eu espero que no áudio eu não fique, senão fica ruim para vocês ouvirem. Mas eu espero que esteja dando para vocês ouvirem,
Afinal de contas, é o meu primeiro vídeo andando de bicicleta. Terceira disfunção é a seguinte: você vai sofrer de forma abrupta, ou seja, muitas vezes não estando preparado, ondas de azar. Esse é outro efeito pós-traumático. Depois do trauma, depois do elixir da vida, do choque elétrico, da ejaculação onde você jogou sua energia para fora, o que vai acontecer é exatamente isso. Ondas de azar. E provavelmente vocês já passaram por isso. O que seria ondas de azar, Crispim? Existe isso de sorte e azar? Existe porque tudo é elétrico. Nós vivemos dentro de um campo eletromagnético universal, que é justamente esse plano onde habitamos. E cada homem, cada indivíduo é um campo eletromagnético individual também. Dentro do seu campo eletromagnético individual, você é composto de um magnetismo, de uma onda elétrica, onde muitos vão chamar de aura, outros vão chamar de elixir do espírito, que é onde é a habitação do seu próprio espírito. Mas, para você entender melhor, seria a sua aura, o seu campo eletromagnético. E quando você se submete à bronha, ela simplesmente vai mexer no seu campo eletromagnético. E aí desgraçou tudo, porque você vai se tornar uma pessoa repelente. O polo magnético positivo, que iria gerar o poder de atração, magnetismo pessoal, fazer com que as pessoas se encantem por você, se atraiam por você, vai mexer justamente com o polo ao contrário, onde você vai começar a repelir e espantar pessoas. E aí, cara, não lhe resta mais nada a não ser o azarado, o pé frio, o dedo podre. Já ouviu falar do toque de Midas? O cara que aonde toca vira ouro? Você vira o toque de moscas. Aonde você toca vira merda e a merda atrai moscas. E aí você tem essa opção de escolha. Qual tipo de energia e qual tipo de frequência você deseja vibrar? Essa rua aqui também tá um bagaço, né? Olha o chão, o jeito que tá, só pedra. Tudo esburacado. Ó, nem sei como é que tá ficando a imagem para vocês aí. Mas a Osmo Pocket é treinada para isso, a bichinha. Essa é a terceiro efeito pós-traumático, é onde você vai ter ondas de azar. E isso é muito ruim porque você sai do posto de um cara que está imantado, e provavelmente você já passou por essa experiência, onde você talvez ficou aí, sei lá, 7 dias, 8 dias, 10 dias que seja. Você experienciou o efeito do magnetismo, que é onde as coisas começam a dar certo, você começa a fazer grana, começa a fazer dinheiro. Inclusive lá dentro da caverna 2%, vocês vão ler relatos diários de pessoas que estão vivenciando esse efeito, onde milhares e milhares de benefícios estão seguindo essas pessoas justamente porque elas estão imantadas. Então esse seria um efeito glorioso de você estar em um processo de retenção. Só que qual que é a grande questão? Ao você quebrar esse campo eletromagnético, você vai viver ondas de azar. Isso é muito ruim. Quase que eu dei no meio da tartaruga aqui. Isso é muito ruim. Quarto efeito pós-traumático, que a bronha que não te matou, está te aleijando, ela vai gerar, é o modo zumbi. E o modo zumbi ele é terrível porque você vai começar a ter lapsos de memória, onde você vai ficar com o teu cérebro lento, onde você vai ficar com a sua dicção prejudicada, é onde você vai ter a sua matriz de energia roubada, e você que antes olhava para os 98% e dizia, putz, como é que essa galera consegue viver essa vida drenada, agora é você que vai estar vivendo a situação delas. E você vai ser mais um no meio da multidão. O modo zumbi ele é caracterizado justamente por você perder a sua matriz de energia, que é a energia vital. E inevitavelmente ao você perder essa matriz de energia, você simplesmente vai se sentir drenado. Você vai se sentir cansado. Você vai se sentir sem energia, distante do Criador. A retenção seminal já não fará mais sentido para você. Por que muita gente começa a se animar com o NoFap, com retenção seminal? Ele começa a sentir alguns benefícios e ele diz, putz, eu quero ser igual a você quando eu crescer, eu quero ser um 2%, eu nunca mais quero abandonar essa prática. Aí ele vai, ele quer participar de grupos, ele compra um monte de mentoria, ele compra acesso para grupos, para livros, para e-books, enfim. E de repente, quando ele começa a recair novamente, nada disso faz mais sentido para ele e ele simplesmente começa a viver estagnado, cansado, drenado e sem energia. Por quê? Simplesmente o modo zumbi passou a operar.
Então, senhores, se vocês chegaram num momento onde NoFap, retenção seminal, já não faz mais sentido, inclusive tem pessoas que passam meses sem assistir nenhum vídeo no canal e diz, putz, decidi voltar, cara. Eu sei que esse é o único caminho, a única saída, por quê? Ele por alguns meses experienciou o modo zumbi. E o modo zumbi é muito ruim porque, cara, você não vive nada. Você não vive em novidade de vida, você não consegue avançar, você não consegue crescer. A sua vida simplesmente fica estagnada. E ficando estagnada, você não atrai mais nada, você não vive mais nada, justamente porque você inverteu o polo da energia. Ao contrário de ser um co-criador, você vira uma criatura. Você foi criado com esse conceito, não é? De que nós somos criaturas. Não somos criaturas, nós somos co-criadores. Nós somos criados à imagem e semelhança do Criador. Você seria criatura se simplesmente o Criador te criasse de uma forma totalmente diferente da essência dele, do pensamento dele, da centelha divina dele. Mas não, quando ele foi criar, ele deixou bem claro, ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Ou seja, você é um ser co-criador e não criatura. Só que para isso você precisa ativar dentro de você essa sua nova versão. Isso está muito ligado com a perspectiva que você tem de si mesmo, cara. A visão que você tem de você mesmo, isso faz a total diferença. Então, senhores, esse seria o quarto efeito para ser citado para vocês aqui hoje. E o quinto efeito, para a gente finalizar, é o seguinte. O quinto efeito de que se ela não te mata, ela te aleja, é o seguinte. Você vive de abstinência e de quedas consecutivas. Se a bronha não te mata, ela vai deixar um transtorno pós-traumático. E aí é o seguinte, você vai viver de abstinência. Vocês vão perceber que tem pessoas que não conseguem avançar, não conseguem alavancar, e ela sempre vai arrumar um monte de desculpa. Ah não, eu estou recaindo por conta da internet, da rede social. Não, eu recaí por conta de um vídeo lá no TikTok, no Kawaii. Não, na verdade o meu problema foi uma questão do Instagram. Não, meu problema foi uma questão do YouTube. Não, meu problema foi uma questão do trabalho, na escola, na faculdade. Ela sempre vai arrumar um monte de problema, mas na verdade ela simplesmente está dentro de um fluxo de abstinência. E a abstinência que eu falo aqui, pessoal, é a mesma, cara. A mesma abstinência que você teria com qualquer outro tipo de comportamento ilícito. Seja uma bebida, seja uma droga, seja uma cocaína, seja uma maconha. Inclusive passei ali atrás, ali, vocês viram os caras sentados ali, cheirão de maconha. Tá, tudo bem. É uma fuga? Ou na verdade eles estão buscando uma espécie de meditação? O que vocês votam aí? O que vocês acham? A maioria das pessoas utilizam como mecanismo de fuga. E aí é onde ocorre esse grande problema. Você sempre vai viver de abstinência e ao mesmo tempo vai sempre viver também passando por quedas. E aí você não consegue mais sair de dentro desse looping, aonde o próprio Salmo diz que um abismo chama outro abismo. E aí, cara, isso é muito triste porque você sai de um estado de criador, que era para estar vivendo, cara, uma vida extraordinária. Por exemplo, hoje é segunda-feira. Olha aqui, ó, dê uma olhada. Olha lá. Ó, tem um bichinho em cima dela e ele come os carrapatos dela. Então, senhores, abstinência e quedas, para que você consiga de fato viver de uma forma diferenciada, você precisa quebrar esse looping. E como que você quebra? Você precisa literalmente entender que com a bronha você só tem duas opções, ou ela vai te matar, ou ela vai te alejar. Só que por outro lado existe a retenção seminal, existe o estado pleno de conexão com o Criador, onde você literalmente está repleto de energia e com uma outra mentalidade, literalmente transformado e conseguindo viver em novidade de vida. Para vocês verem a loucura da retenção seminal, senhores, é que todos os dias vocês vão estar literalmente experienciando uma coisa nova, cara. Totalmente diferente, todo dia. Todo dia você vai ter uma novidade, todo dia você vai ter um novo pensamento, todo dia você vai ter um insight, todo dia você vai ter uma nova percepção, porque a energia da retenção seminal ela é infinita. Então assim, não existe um período onde você vai parar de obter benefícios. Crispim, se eu chegar a tantos dias, eu paro de ter benefícios? Não, cara, isso aí não existe, entendeu? É uma energia infinita.
Não tem como eu falar para vocês que com 100 dias vocês vão estagnar nos benefícios, sendo que você está praticando a retenção seminal, que é uma prática extremamente infinita. Você está lidando com uma energia que ela não tem começo nem fim, alfa e ômega. Ela é o próprio começo e o fim, mas tem começo? Não existe, porque tudo é eterno. No campo da energia sexual, tudo é eterno, cara. Tudo é eterno. A energia propulsora, a energia motriz, motora. E a parte mais louca, sabe qual que é pra gente finalizar? É que se você teve um transtorno pós-traumático, qualquer que seja, uma decepção em relacionamento, se você sofreu alguma doença na pele, se você sofreu alguma doença na alma, no espírito, é que com retenção seminal, como você não morreu, ela pode até ter te aleijado, a bronha, pornografia, masturbação, esses vícios, mas a retenção seminal ela tem a capacidade de te retornar ao homem original. Extremamente conectado com o Criador, pleno, divino, cheio de saúde, cheio de força, cheio de energia, de vitalidade, de virilidade, de masculinidade, de territorialismo. Só que para isso você precisa simplesmente encher a sua vasilha novamente. Sabe o que é isso? É você tirar todos os trincos, todos os rachos, tudo aquilo que estava fazendo com que sua energia vital vazasse. E agora você começa a encher o seu recipiente de novo. E esse recipiente, onde contém o elixir da vida, ele contém também ao mesmo tempo um bálsamo. E esse bálsamo ele é curativo. Ele vai curar todos os transtornos pós-traumáticos que foi gerado em você. E aí sim você, cara, da noite para o dia, vai melhorar a sua aparência, vai melhorar a sua voz, vai melhorar o seu raciocínio, vai melhorar o seu estado de energia, justamente porque vai mexer na sua matriz de energia. E você simplesmente vai voltar à versão original, que talvez você nunca viveu, tá? A maioria das pessoas não fazem nem ideia do potencial que tem dentro delas e da capacidade que elas conseguem avançar. Mas para isso você vai precisar restaurar novamente sua matriz de energia. Então existem esses 5 transtornos pós-traumáticos que a bronha vai causar. Primeiro, você vai se tornar um homem caído, mas se praticar retenção seminal, você volta a ser um homem original. Segundo transtorno são as disfunções, mas se você praticar retenção seminal, você vai voltar em pleno funcionamento com as suas funções. Tudo bom? O terceiro efeito pós-traumático é a onda de azar, mas em retenção seminal você vai voltar novamente a ter a sorte andando lado a lado com você. O quarto efeito é o modo zumbi, mas em retenção seminal você vai ser o cara mais lúcido, mais energético, mais forte e mais viril da sua geração e da sua cidade. Não tenha dúvida, afinal de contas, nós somos só 2%. E o quinto efeito pós-traumático é que você viveria de abstinência de queda caso você continuasse com a bronha, porque ela não te matou, mas ela te aleijou. Mas em retenção seminal, você não vai ter quedas e nem sintomas de abstinência, porque o teu cérebro vai entender o novo mecanismo e a ferramenta com a qual ele vai trabalhar a partir de agora. Então você não terá mais esses transtornos e você literalmente viverá uma vida braba, cheia de energia, e em plena segunda-feira você também vai estar desfrutando da vida. E para finalizar, eu vou perguntar para vocês, e essa vai ser a sua palavra-chave. Responda a minha pergunta com essa palavra-chave. É a seguinte, para vocês, o que é a vida? Eu quero que você comenta aí embaixo. Comenta aqui embaixo, aqui ó, aqui embaixo. O que é a vida? Comenta aí, essa é a sua palavra-chave. Eu quero saber de você, para você, o que é a vida? Em plena segunda-feira, assistindo esse episódio, o que é a vida, meu irmão? Você consegue comentar aí? Para mim, já vou deixar claro, a vida é uma maravilha. Beleza, senhores? Eu aguardo vocês lá dentro da caverna. Tamo junto até depois do fim, bora pra cima, é só o começo.